Para estudantes com matéria atrasada, professores soterrados em correção e aos que querem uma distração para continuar aprendendo enquanto se locomovem. Bem-vindos! Esse é o Lab Genial, podcast do Laboratório Histórico. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Daniel de Souza e esse é o Lab Genial, com o intuito de otimizar o conteúdo para você que vai fazer vestibular. Hoje nosso episódio é sobre a Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira. Muito se fala de Tiradentes como mártir, mas hoje talvez seu pensamento seja desconstruído, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. A Inconfidência Mineira, ela foi desenvolvida por uma elite, ou seja, ela não teve cunho popular. Uma elite que tinha insatisfações com os impostos de Portugal, principalmente quanto ao ouro, como o quinto e a derrama. O quinto, por exemplo, você tinha que dar 1/5 do seu ouro para a coroa portuguesa. E a derrama, ela ia ser implementada como um meio de pegar esses quintos atrasados, que existia muita sonegação de impostos durante a época colonial. A Conjuração Mineira, ela foi iniciada em algum momento da década de 1780 e assim planejaram transformá-la numa república independente. Mas que república independente? O Brasil? Não. Minas Gerais. Então a gente olha muito para Tiradentes como mártir da república, mas na verdade ele nem queria uma república para o Brasil inteiro. Para Minas, ele queria para Minas. Um pouco contraditório, não é? As ideias eram inspiradas na independência dos Estados Unidos e em ideais iluministas. Algumas medidas que seriam tomadas pelos Inconfidentes seria a capital, que seria transformada de Vila Rica para São João del Rei, a criação da Casa da Moeda e a taxa de câmbio fixada, não em consenso, mas teria sim uma demanda. Tinha gente ali da elite, muitos eram a favor da escravatura, então eles não tinham consenso da libertação de escravos e mulatos nascidos no Brasil. E fundação de uma universidade em Vila Rica, e todos os devedores da fazenda real seriam perdoados, no caso desses membros da elite que estavam muito endividados. Porém, antes de tudo acontecer, Joaquim Silvério dos Reis, um dos Inconfidentes, delata para a coroa a conspiração em troca do perdão real das suas dívidas. Ou seja, a Conjuração Mineira nem chegou a acontecer. Ela foi um plano que a rebelião não agiu, né? Porque não aconteceu. As sentenças, elas foram variadas. Teve gente que foi para a África, prisão perpétua, morte por enforcamento. Só que o que aconteceu? A maioria que foi condenado por morte por enforcamento, antes da execução da pena, Maria, rainha de Portugal, concedeu perdão real a todos, menos para Tiradentes. Tiradentes foi enforcado, esquartejado, sua cabeça foi colocada em praça pública, né, como repreensão pela coroa, como exemplo, né? E isso, mais para frente, vai ser muito usado pela República, como a gente vê, como Tiradentes hoje tem um dia nacional. Então, esse mártir, a gente via muito Tiradentes nos quadros com cabelão, como Jesus, parecendo Jesus, né, no caso. E por que isso? Para tentar fazer uma nova identidade nacional diferente daquela do Império, né? Daquela que era da época colonial. Então, Tiradentes vai ser muito usado como isso. Mas na verdade é que nem tinha um modelo de rosto de Tiradentes. Ele foi usado como mártir da República, o que é tanto contraditório, porque como a gente já viu, Tiradentes, ele nem ao menos queria a República do Brasil inteiro, queria de Minas. Então a verdade é que a Inconfidência Mineira seria um movimento conservador, com nenhuma mudança estrutura social, né? Porque isso seria feito pelas elites. E o povo seria usado como massa de manobra quando a derrama fosse tentar ser implantada. Tornou-se símbolo da resistência, claro, e luta pela liberdade. Só que a gente não pode se deixar encobrir por muitas dessas versões, pelo manto mítico do heroísmo, do tipo romantismo da época. Ou seja, isso foi muito útil, no caso, para momentos políticos posteriores. E foi esse o nosso episódio do podcast sobre a Inconfidência Mineira. Dê o seu apoio para desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.